Olá, descomplicado. Olá, descomplicada. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente não sabe exatamente ou acha que sabe, mas sabe só uma parte do que realmente é cobrado, penalizado na competência 1. Como a estrutura sintática e os problemas de modalidade de gramática, ou seja, os desvios, né? O Enem chama de desvios, eles, em união, podem tirar pontos de vocês. Então, existem alguns critérios para que, por exemplo, a pessoa atinja a nota máxima na competência 1. Nós vamos ver quando é que isso acontece. E existem aqueles nivelamentos, né, de competência, exatamente nessa competência a pessoa tirar 0, que é horrível, é drástico, tirar 40 pontos, ou seja, o nível 1, tirar 80 pontos, tirar 120 e por aí vai. Então, até que ponto a gente tem que verificar como é que está o nosso texto, a fluidez do nosso texto, como é que está a organização sintática, se não há nenhum problema, que eu vou mostrar a vocês quais são, e se não há também problema algum de desvio, ou seja, da modalidade, da gramática, na sua redação. Então vamos direto à aula, sem mais delongas. Então aí está, estrutura sintática e desvios. Tudo que você precisa saber para não cometer nenhum deslize que possa levar a alguma penalização na sua redação dentro da competência 1. Vamos lá. Bom, na estrutura sintática, o que o corretor vai observar? Então, ele vai ver o seguinte, de que forma você constrói as orações, os períodos do seu texto, verificando se esses períodos e essas orações, né, estão completinhos, bonitinhos, se eles contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o corretor ele vai perceber lá, se ele está lendo e de repente ele dá uma travada na leitura, é porque, opa, deve ter havido algum problema ali de ordem estrutural, né? De ordem das relações sintáticas, algum truncamento num período qualquer, enfim, alguma coisa acabou acontecendo para que ele desse aquela travada e a fluidez do texto tenha sido interrompida. Por isso, ele vai ter que verificar com mais cuidado e certamente vai encontrar algum problema. Possivelmente esse problema está aí na ideia de estrutura sintática. Então, os desvios agora. O que o corretor vai observar? Já falei da questão da estrutura sintática, agora os desvios. Então, é fundamental que os textos que você escreve, né, sejam avaliados a partir do que vem sendo ensinado ao longo dos anos na formação escolar, de acordo com as convenções estabelecidas pelos gramáticos normativistas, em termos de regras ortográficas e gramaticais, e com a adequação de escolha e de registro de escolha vocabular. Escolha de registro e de escolha vocabular. Então, são algumas questões que, na verdade, envolvem praticamente tudo da gramática. É claro, de acordo com convenções estabelecidas pelos gramáticos normativistas. Tem a ver com a norma padrão, com aquilo que é a variante padrão da nossa língua. Não adianta tratar de outras situações, de outros tipos de gramáticos que não sejam os normativistas. A gente está falando aqui de uma norma que tem que ser seguida. Portanto, tudo o que tiver lá na gramática em termos de uso adequado da crase, a concordância nominal, a concordância verbal, a regência nominal, a regência verbal, a questão da grafia correta das palavras, de acordo inclusive com o novo acordo ortográfico, questão de escolha também de registro, ou seja, você não pode tratar nenhum tipo de palavra ou expressão na sua redação com ideias da informalidade, levando em consideração a informalidade. O texto ele é formal.
Então, nada de informalidade, nada de marcas de oralidade, aquilo que você usa no seu dia a dia, conversando com um colega, conversando com alguém da sua família. Não, não pode. Tem que seguir à risca. Beleza? Então, vamos seguindo. Bom, aí está o quadro de critérios. Como é que o corretor vai olhar a sua redação e aplicar as penalizações se elas realmente forem necessárias, se houver problemas, tanto na estrutura sintática quanto na questão dos desvios, né? Que envolve o que eu já disse, as questões gramaticais, o de registro, de escolha de vocabulário, enfim. Tudo que não é estrutura sintática vai entrar na questão de desvios. A sua redação nessa competência, essa competência vai levar 0 se não houver estrutura sintática, mesmo que não haja nenhum tipo de desvio ou que haja alguns, mas se não houver estrutura sintática, vai ser 0. Está no nível 1, aquele de 40 pontos, se a estrutura sintática for deficitária, mas há muitos desvios. Ou seja, tem duas coisinhas aí. A estrutura, ela existe, mas ela é deficiente. Além disso, há muitos desvios. Então, a sua competência, a redação nessa competência aí vai levar 40 pontos. Depois, nível 2, quando a estrutura é também deficitária ou muitos desvios. Aí eu tenho uma opção, né? Ou uma coisa ou outra. Então, ela vai levar 80 pontos. O nível 3, de 120 pontos, quando a estrutura estiver regular, ou seja, sintaticamente, as relações entre as partes do texto, entre as orações, até mesmo dentro das orações, entre as palavras, estiver belezinha, tranquilinha e contando também com alguns desvios, ou seja, as duas coisas, estrutura regular e alguns desvios, você vai levar 120 pontos nesse item aí. Depois, número 4, você vai levar 160 pontos nessa competência quando a sua estrutura sintática estiver boa e você tiver poucos desvios. E aí, quando é que a gente sabe que é pouco desvio, muito desvio? Isso vai do julgamento do corretor naquele momento. Então, não existe assim um número exato. O corretor ele vai perceber o tanto de problema que ele enfrenta na leitura, os travamentos, os problemas de fluidez, a redação toda hora ele tem que parar. Então ele tem esse feeling, ele vai perceber exatamente isso. Você vai receber 160 porque está aí no nível 4. Agora, o único nível em que realmente existe um marcador numérico para que você, né, saiba exatamente se errou, quantos não errou, é quando a sua estrutura sintática está excelente, no máximo uma falha sintática e, no máximo, 2 desvios. Então, gente, olha só. O corretor, ele olha lá, leu a sua redação toda, ela está com a fluidez boa, e o corretor esbarra lá em um probleminha de truncamento sintático. Legal. Ele continua e vai perceber na sua redação que existe um probleminha lá de regência verbal. Pô, legal, só teve isso, um de cada, nota máxima na competência, 200 pontos garantidos. Aí ele percebeu que tem uma falha de estrutura, um truncamento ou ausência de algum elemento necessário e teve também 2 probleminhas de desvio. Um de crase, outro de grafia. Então, está ainda dentro da ideia de nota máxima na competência. Portanto, o máximo que você pode ter de problema para garantir essa nota máxima na competência 1 é um probleminha de estrutura sintática e, no máximo, 2 desvios. Certinho? Fora isso, certamente a sua redação vai, nessa competência, né, estar num nível abaixo do nível 5, abaixo dos 200 pontos. Legal. Bom, vamos ver aqui situações
que envolvem a questão da estrutura sintática. Eu já falei rapidamente sobre isso, mas vamos lá. O que vem a ser isso? Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garante, o que eu disse, a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos. Então, você tem que escrever de forma que as suas ideias estejam bem claras ali, bem organizadas, as ideias estejam muito bem amarradas umas com as outras, para que essa fluidez seja garantida e o corretor não trave em nenhum momento da sua leitura na sua correção. Os períodos eles têm de estar, então, bem estruturados e completos. Muito bom. Seguindo adiante. Como é que a gente percebe esses problemas na redação? Então, vejam bem, os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática geralmente apresentam períodos truncados, por exemplo, quando há a presença de um ponto final separando duas orações que deveriam constituir um mesmo período. Justaposição de palavras ou orações, como quando se coloca uma vírgula no lugar de um ponto final, que deveria indicar o fim da frase. E ausência de termos ou excesso de palavras, elementos sintáticos, ou seja, repetição de palavras ou ausência mesmo de palavras ou algum termo que seja extremamente necessário ali para que a leitura se torne fluida, para que a gente consiga entender o que realmente está querendo ser dito naquele trecho específico. O que ajudará a definir o nível em que uma redação deve ser avaliada é a frequência com que essas falhas ocorrem no texto e o quanto elas prejudicam sua compreensão como um todo. Então, se lembra daqueles níveis? Né? No nível 5, a nota 200, nós temos lá um indicador numérico. É um problema no máximo de estrutura sintática, né, com 2 problemas no máximo de desvio. Aqui, a gente tirando uma falhinha, né, um probleminha, dali para outros níveis, para o 4, para o 3, para o 2, para o 1 e para o 0, vai depender do quanto acontece, quantas vezes acontecem truncamentos, ausências, problemas de estruturação sintática e quanto isso tudo aí pode concorrer para cada vez menos possibilidade de o corretor entender o que está sendo dito ali, o que está escrito, qual é a mensagem a ser passada. Então, ali o corretor ele vai pesar isso e vai colocar no nível 0, 1, 2, 3, 4 e o 5 eu já disse, é aquele em que a nota máxima só pode haver um probleminha de estruturação sintática. Certo? Então, retomando aqui, ó, muito importante, uma estrutura sintática excelente só vai admitir, então, quanto? Uma única falha. Além disso, é caracterizada por um texto com certa complexidade na construção dos períodos. Presta muita atenção nisso, gente. Isso é muito importante, porque não adianta somente você ter lá preocupação com a modalidade, com os desvios, com a estruturação sintática. Você precisa, na sua redação, usar ao longo dela tanto orações intercaladas e orações períodos com subordinação. Isso tudo vai mostrar que você domina bem as estruturas, né? As estruturas válidas, as estruturas corretas que a nossa língua tem. Então você pode usar, por exemplo, período simples, período composto, você pode fazer inversão dentro dos períodos, inversão de termos, isso é muitíssimo importante. Vai mostrar realmente o domínio que você tem. Então voltamos lá. Revela um bom domínio da escrita no que tange a organização no interior dos períodos. Com isso, um texto formado apenas por períodos construídos de maneira simplória não poderá ser avaliado como estrutura sintática excelente, mas boa, ainda que não apresente falhas de estrutura sintática. Então tá aí, ó, a pessoa perdeu 40 pontos e acha que não teve erro nenhum. Aí vai lá e olha no seu espelho da redação e mostra para um professor de redação e
o professor diz, olha, não tem problema nenhum aqui de desvio, não tem problema de falha de estrutura, não tem nenhuma falha sintática. Aí você questiona o professor, mas como assim? Então não deveria receber pontuação máxima? O professor vai dizer, não necessariamente, porque você não organizou as ideias ali ao longo da redação de forma variada. Você não usou, por exemplo, orações intercaladas, subordinações, você não fez inversão dentro dos períodos, dentro de determinado período. Então, essa é a coisa que é a cereja do bolo. Você precisa saber disso e ninguém fala isso para você. Não, ninguém fala isso para você. Então, a partir de agora, pratique bastante esse tipo de situação. Faça a sua redação usando assim estruturas variadas. Faça do jeito que está escrito aí. E aí você realmente vai se dar muito bem. E não vai mais, nunca mais pensar que é somente questão de gramática e estruturação sintática que vai te tirar ponto na redação. Não. Não adianta você ter zero desvio, zero problema de estrutura. Se não fizer isso que está aí, você vai perder 40 pontos, com certeza. Bom, estrutura sintática. Agora vamos ver o que vem a ser o truncamento de períodos. É um tipo de falha de estrutura sintática que se refere ao truncamento de períodos em que, primeiramente, se separam orações principais e subordinadas. Então, se você tem um período composto, você tem ali a amarração, você tem uma ideia de que uma necessita da outra. As duas juntas é que fecham uma ideia completa. Então, se você separar a oração principal de uma subordinada, você está criando aí um problema de truncamento de período. Ou se você separa duas orações coordenadas. As coordenadas, elas dão várias ideias, né? E não pode separar uma da outra. Depois, por último, simplesmente se isolam em períodos ou frases partes de uma oração que deveriam constituir um único período. Então você está lá com um período completinho, bonitinho, e você do nada vai lá e separa uma parte da outra. Portanto, você acabou criando um truncamento de período e isso vai certamente criar um problema sério para você. Um exemplo. Ali, análogo, como diz o filósofo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Assim, é notável que a sociedade brasileira vive pressionada pelo próprio homem, ponto, fazendo com que grande parte da população desenvolvam doenças mentais. Então, está do jeito que foi escrito e existe ali um ponto final depois de homem, quando não deveria haver, porque o que vem depois completa a ideia para fazer o sentido. Então, não deveria ter aquele ponto, como está escrito aí. Ó. A oração subordinada fazendo com que grande parte da população desenvolva doenças mentais foi separada da oração principal. Eu fiz questão de manter do jeito que estava. Há outros problemas ali, de ordem ali, de pontuação, de ordem de grafia, de concordância, porque é assim que está no original, então eu preferi não mexer. Mas somente para a gente perceber que aquele ponto depois de homem realmente criou um problema de truncamento sintático. Outro exemplo. Diante dos fatos apresentados, é cabível aos governos decretar medidas relacionadas à prevenção da saúde mental dos servidores atuantes na segurança pública, propondo avaliações psicológicas frequentemente, além de criar planos de saúde gratuitos para todos aqueles sujeitos a alguma doença mental, que possam ter acesso ao psicólogo para os devidos tratamentos. Novamente, aí eu tenho um ponto final que não deveria existir, porque eu tenho uma outra ideia que completa a anterior para fechar uma ideia, né, total. Não deveria ter esse ponto quebrou essa relação entre as duas ideias que se complementam e por isso houve um truncamento no período. Como está escrito aí, ó. A oração subordinada, além de criar planos de saúde gratuitos para todos aqueles sujeitos a alguma doença mental que possam ter acesso
psicológico para os devidos tratamentos deveria constituir período com o que vinha se afirmando antes. Diante dos fatos apresentados, é cabível aos governos decretar medidas relacionadas à prevenção da saúde mental dos servidores atuantes na segurança pública, propondo avaliações psicológicas frequentemente, vírgula, além de criar planos de saúde gratuitos para todos aqueles e blá, blá, blá. Então, um probleminha aí de um ponto colocado erradamente criou um problema de truncamento sintático, ou seja, separou duas coisas que não deveriam estar separadas. E isso acontece muito. Outro exemplo. A realização de campanhas patrocinadas pelo Ministério da Saúde, clínicas psíquicas, irão ajudar a alcançar e fornecer ajuda necessária para esses indivíduos, pois precisam de ouvintes e pessoas para encorajá-los a serem melhor. Bom, aqui eu tenho novamente um ponto ali que não deveria estar, né, intrometido, inclusive antes de uma conjunção, a conjunção coordenativa. Não pode, esse tipo de conjunção, ele não pode ficar, né, separado assim em períodos diferentes, portanto, existe um truncamento sintático grave aí. Vamos ver o que é que diz. Participante isola indevidamente uma oração iniciada por conjunção coordenativa, a qual deveria compor período único com o que vinha se afirmando anteriormente. A construção sem essa falha, portanto, deveria ter sido a realização de campanhas patrocinadas pelo Ministério da Saúde, clínicas psíquicas vão ajudar a alcançar e fornecer a ajuda necessária para esses indivíduos, pois precisam de ouvintes e pessoas para encorajá-las a serem melhor. Aí, com uma vírgula, né, adequadamente, e aí o período ficaria perfeitinho, sem truncamento algum. Muito bem, agora justaposição de orações ou períodos. Até então, a gente estava falando de truncamento. Então, o que vem a ser isso? São construções que deveriam ser independentes, mas foram justapostas, formando longos períodos, né? Uma oração colocada depois da outra e blá, 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 formou aí um período enorme, ou vários períodos enormes. Deveria ser simplesmente independente, cada uma delas independente, cada um na sua, vivendo tranquilamente. Vamos ver um exemplo. O preconceito e o bullying são uma das causas. Quando uma pessoa sofre bullying ou é vítima de preconceito, se sente excluída, menosprezada e criam fobias sociais devido ao isolamento, o que pode se transformar em depressão. Quando não tratado, em alguns casos a vítima fere o próprio corpo ou tenta suicídio. Então a gente está vendo aí, marcado ali com um X, lugares em que, na verdade, não deveria haver essa vírgula e a continuação. Deveria haver uma interrupção e o início de outro período. Por isso que há essa ideia de justaposição. Olha como o período ficou enorme. Tomou aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Esse é um tipo de problema de estruturação sintática que envolve a questão da justaposição de orações ou períodos. Vamos ver o que se diz. Participante encadeia uma oração após a outra, gerando uma justaposição que só é possível corrigir construindo períodos menores. Por exemplo, o preconceito e o bullying são uma das causas. Ponto. Quando uma pessoa sofre bullying ou é vítima de preconceito, se sente excluída, menosprezada e cria fobias sociais devido ao isolamento, o que pode se transformar em depressão. Ponto. Quando não tratado, em alguns casos a vítima fere o próprio corpo ou tenta suicídio. Então, dessa forma, considera-se que há duas falhas, né? 2 xizinhos ali, duas falhas de estrutura sintática. Aí, nesse caso, duas falhas, já nem essa redação nem chegaria lá ao nível máximo, aos 200 pontos. Estaria, pelo menos, no nível 4. Não se sabe onde ficou, porque eu não sei a redação toda se houve mais erros de outros tipos, tanto de estruturação sintática quanto de desvios, né, quanto da questão gramatical e tal. Prossigamos.
Agora, a questão do excesso, da ausência ou duplicação de elementos sintáticos. Vamos ver. Eu tenho lá, exemplo, atualmente somos confrontados pelos problemas familiar, pelos estudos e até mesmo pela a sociedade a ser aquilo que não queremos ser. Isso também ocorre demais, tá? Esse pelo o, pelo os, pela a, pela as, pelas as. Né? Ali, depois a gente vai ver aqui escrito, mas já antecipo ali, o pelo já é a contração, né, de preposição com artigo. Então, o pelo o, esse o, ou pelos os, esse os, ele está em excesso, esse os. Não precisa colocar. Vamos lá, o que está escrito? A repetição do artigo os em pelo os estudos e do artigo a em pela a sociedade caracteriza cada uma falha de estrutura sintática por excesso, pois já existe um artigo nas contrações pelo, preposição por mais artigo o, e pela, preposição por mais artigo a. Ok. Outro exemplo. Sendo assim, se faz necessário que a sociedade tenha mais acesso a saber de fato pode ocasionar a doença mental. Está vendo? A fluidez já foi interrompida. Saber de fato pode ocasionar doença mental. Então, existe ali um probleminha ali. Não é de excesso. Na verdade, parece que falta alguma coisa. Então, vamos ver o que se diz a respeito. A ausência de elemento sintático em. Sendo assim, se faz necessário que a sociedade tenha mais acesso a saber de fato o que pode ocasionar a doença mental. Então, qualquer falhazinha assim, esqueceu uma palavrinha, vai causar problema de estrutura sintática. Colocou uma palavrinha a mais, vai causar problema de estrutura sintática. Colocou um ponto ali separando orações que não deveriam ser separadas, vai causar um problema de estruturação sintática. Há várias situações, como eu mostrei aqui. E, claro, quem que fala isso para você? Quando se trata de modalidade de competência 1, normalmente o que se ensina são as questões gramaticais, os desvios. Dificilmente um professor, corretor, quer dizer, o professor de cursinho, vai tratar com todo o cuidado desses tipos de problemas de estrutura sintática que são muito prejudiciais e acontecem demais. Só que agora, você está sabendo, você não vai cometer esse tipo de erro. Ok? Vamos seguir. Mais um exemplozinho. O estigma aponta por marcos. Pronto, aqui a gente já sabe, né? Aponta, existe ali um excesso, uma repetição, e essa repetição, claro, talvez até mesmo o estudante, o candidato, escreveu e não se deu conta de que repetiu uma palavra, mas isso causou um problema de estrutura sintática e vai ser penalizado. Então, a duplicação do elemento sintático aponta caracteriza uma falha de estrutura sintática. Então, se você fez uma redação, sempre leia tudo depois, né? Antes de passar limpo, leia tudo para que você perceba realmente se está tudo certinho. E depois que você fez, passou a limpo, dê uma última leitura também para ver se existe algum problema assim, desse sentido, de uma palavra repetida. Aí você vai simplesmente riscar ela, sem problema nenhum. Ou se houve um esquecimento de uma palavrinha, coloca ali no espacinho, dá um jeitinho, coloca ali com uma marcazinha, mostrando que você colocou, né, que a estrutura está corretinha, que pode ser lido aquele trecho sem problema nenhum para a fluidez dessa leitura. Legal? Não deixa de ler a sua redação depois de, mesmo que você tenha passado a limpo, não deixe de ler para evitar que problemas desse tipo possam criar aí um problema bem maior para você e você perder 40 pontos, né, na competência 1. Muito bem. Depois de falar dos problemas de estrutura sintática, que na verdade
o grande foco aqui de discussão, porque os problemas de desvio, a gente sabe de todos eles, a gente sabe da existência deles, a gente estuda sobre acentuação o tempo todo, a gente estuda sobre ortografia o tempo todo, uso de hífen, separação silábica, maiúscula, minúscula, tudo que está aí nesse quadro, a gente estuda desde que se conhece por estudante. Né? Isso vai ser visto com detalhes, com exemplificações, na aula em que eu for falar sobre os erros comuns de modalidade. Lá para o final do curso, né, nós vamos fazer 2 aulas aqui específicas somente mostrando problemas comuns de modalidade, os problemas de gramática. E aí nós vamos ver, né, esse tipo de problema. Por exemplo, separação silábica, translineação, né? A translineação lá no finalzinho de cada linha, quando uma palavra não cabe na linha, né, é necessário, claro, que se use o hífen, aquele marcador ali para separar, e iniciar na linha de baixo, na linha subsequente embaixo, o restante, começar, né, dar o restante da palavra. Então, isso se chama translineação. E também, claro, tem que saber a separação. Não adianta você usar o hífen, né, da separação se você separou no lugar errado. Então, tudo isso, é claro, é base da gramática da nossa língua. Então, por exemplo, problemas de regência, concordância, tempos e modos verbais, pontuação, que são várias regras, eu vou mostrar ao longo do curso algumas das mais críticas, né, as que têm mais problemas e, claro, você com certeza tem alguma base, ou tem bastante base, na questão da gramática. Mas existem problemas recorrentes que às vezes você nem se dá conta de que está errando. Então eu vou mostrar para você os problemas mais recorrentes para que você não cometa erros desse tipo. Por exemplo, paralelismo sintático. Você já ouviu falar o que é um paralelismo sintático? Eu vou mostrar isso na aula específica lá sobre erros mais comuns envolvendo questões gramaticais e o que a gente chama aqui, o Enem chama aqui de desvios. Então, problema de paralelismo sintático talvez muita gente desconheça e talvez muita gente cometa problemas desse tipo justamente pelo desconhecimento. Eu vou mostrar o que é paralelismo sintático e como evitar os problemas que ele acaba fazendo você perder 40 pontos, até mais às vezes. A crase, por exemplo, também eu vou mostrar, não adianta ficar preocupado ou preocupada em entender todas as regras de crase, eu vou mostrar como é tão simples entender crase a partir de um conceito muito básico, a questão da lógica. Então, pela lógica, você acaba absorvendo ou não cometendo mais de 95%, ou seja, elimina mais de 95% de chance de erro, só pela lógica. A escolha de registro, informalidade, marca de oralidade. Então, é claro, você não pode usar o pra. Contrações em uma redação, você não pode. Você não pode usar o né. Você não pode usar essas marcas de oralidade ou de informalidade numa redação. Eu vou mostrar, em alguns casos também, lá nas aulas específicas sobre a modalidade. E os problemas de escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas, né? Às vezes você usa uma palavra achando que ela tem um significado X e ela tem um significado Y. Isso, por conta de uma palavrinha errada, você acaba comprometendo todo um trecho, todo o significado de um trecho. Então, muitas vezes as pessoas costumam querer usar palavras, digamos, bonitas, né? E não sabem o significado certo dela. Ou até mesmo erram por questões de parônimos, né, de homônimos, e acabam usando uma palavra inadequada que vai mudar o significado ali do contexto, vai criar um problema muito ruim na sua redação. Isso tudo nós vamos ver nas aulas específicas sobre erros comuns. São 2 aulas nesse curso, ok? Então, por hoje é só. Era esse o papo que eu queria dar, era essa a ideia que eu queria
deixar clara para você, muito mais voltada à questão da estrutura sintática, que deixa muita gente mal na fita, porque às vezes desconhece que esse tipo de situação está sendo cobrado no Enem. Legal? Então, até a próxima aula. Tchau!